Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o verso de número 34. Por favor, João 13, 34. Diz assim as Escrituras: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desta mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o verso 35 diz assim: através desse testemunho, todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Como é que nós identificamos as pessoas? Quando nós vimos um judeu, rapidamente a gente diz assim, pelas vestes, pelas roupas, pelo chapeuzinho ou pelo quipar, imediatamente nós dizemos assim, que ele é um judeu. Quando você vê um escocês na televisão, você diz assim, que ele é um escocês. Ele é caracterizado pelas suas vestes, pela sua forma de andar. E assim também no nosso país, nós podemos reconhecer quando o gaúcho está com as suas vestes típicas de gaúcho, quando o nordestino está com as suas vestes de nordestino, enfim, nós conhecemos por aquilo que vemos, por aquilo que nós convencionamos que cada uma dessas pessoas anda de uma determinada forma. Mas eu quero fazer uma pergunta: como é que você caracteriza um cristão? Como é que nós vemos alguém e dizemos assim, aquele camarada ou aquela mulher, ela serve a Deus? Será que nós caracterizamos por andar com um paletó e com a Bíblia debaixo do braço? Será que esse é o conceito que nós temos de alguém que é um cristão? Pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, não tem problema, mas ainda é muito pouco para dizermos aquele camarada é um cristão, porque ele anda com a Bíblia de tal forma. Jesus, ele diz algo maravilhoso, ele diz algo que vai além de roupas, que vai além de vestimentas. Ele diz assim, olha, ele fala assim, através do testemunhos, todos reconhecerão que vós sois os meus discípulos, e ele diz assim, quando tiverdes realmente amor um pelos outros. Interessante. Como é que nós detectamos que alguém tem amor pelo outro? Como é que você sabe que alguém tem amor pelo outro? Na adolescência, os adolescentes, quando estão namorando, dizem assim, eu te amo, e começam a repetir, eu te amo. Tem alguma coisa contra? Não, claro que não. E algumas adolescentes até chegam a escrever cartas assim, quilométricas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, repetidamente. Que tipo de amor é esse? Mas é comum que passa um tempo e de repente o casalzinho, um vai para um lado, outro vai para o outro. E onde é que foi parar o amor? Será que nós detectamos, ou será que nós sabemos que amamos alguém quando nós repetimos? Não são as palavras que devem determinar se nós amamos. Sabe por quê, queridos? Porque se você folhear as Escrituras, em nenhum momento você vai ouvir Jesus dizendo para aquele cego de Jericó, ceguinho, eu te amo. Jesus não falou isso para ele. Jesus não falou isso para outra pessoa, não falou para Lázaro. Jesus não falou para Maria, muito menos para Marta. Jesus não repetiu, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, você não vê isso nas Escrituras. Mas você vê Jesus amando. Quando ele ensinava,
quando Ele ressuscitava, quando Ele perdoava os seus pecados, Então nós entendemos que o amor, ele vai muito além das palavras. O amor, ele na verdade, ele se concretiza em ato, em gestos, naquilo que nós somos, como é que nós agimos, a forma que nós nos portamos. E Jesus deixou um mandamento, e o mandamento do Senhor Jesus é para ser cumprido, não é apenas para sabermos que existe e não cumprirmos. Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus verdadeiramente quando nós nos entregamos a Ele e quando nós fazemos algo pelo Senhor. Através dos nossos atos, através das nossas ações, através do nosso comportamento. É assim que deve ser a nossa vida. Um filho, quando verdadeiramente ama o pai, o que é que ele faz? Ele obedece às regras, às ordens, aquilo que o seu pai determina. É assim, e assim deve ser. Por outro lado, nós sabemos que os nossos pais nos amam. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial nos ama porque Ele nos ensina. E alguém só ensina se ama. As crianças, normalmente, as mães e os pais precisam ensinar a escovar os dentes, mas nem todos gostam de escovar os dentes quando são pequenininhos. Nem todos gostam de ir à escola. Mas nós ensinamos, e você tem que ir à escola, e você vai à escola. Por que nós fazemos isso? Porque nós amamos. Na minha infância, não foram poucas vezes que a minha mãe pegava, tampava o nariz para dar remédio. Por quê? Porque ela me odiava? Claro que não, porque ela me amava. Porque aquele que ama, corrige, aquele que ama, ensina, aquele que ama, não apenas com palavras, mas também com gestos. E aí nós entendemos que nós temos um Pai Celestial que nos ama o tempo todo. Um Pai que ama e que nos ensina o tempo todo, que o tempo todo está nos guardando, que o tempo todo deseja o melhor para mim. Nós temos um Pai Celestial que o tempo todo Ele quer que o melhor venha para você. Será que você crê nisso ou não? Deus o tempo todo Ele te ama, no tempo todo Ele te ensina, o tempo todo Ele quer que você tenha o melhor. Mas a pergunta é, será que você tem se sentido amado por Deus? Será que você se submete a esse amor de Deus e diz assim, porque o Senhor me ama, Ele me ensina, e porque Ele me ensina, eu obedeço a sua palavra? Um bom filho segue as orientações do pai. É o pai que ensina uma rota, que ensina um caminho, que diz assim, meu filho, se você segue esse caminho, certamente você vai chegar a tal lugar, você vai alcançar o seu alvo, mas cabe a você receber esse amor, receber essa orientação, receber esse ensinamento e seguir ou não aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Jesus ele diz assim, nisso conhecerão que sois os meus discípulos. E ele diz mais, quando amardes uns aos outros. A palavra de Deus nos ensina de forma tão poderosa, e o cerne do Evangelho é o amor. Eu creio que nós viveremos uma vida cristã muito barata, muito pequena, muito rasa, se nós não deixarmos esse amor impregnar as nossas vidas, se nós não deixarmos esse amor de Deus entrar no mais profundo do nosso coração, recebermos, entendermos que Ele nos ama e também praticarmos esse amor. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo, depois de um certo tempo vivendo na presença de Deus, depois de um certo tempo tendo uma experiência maravilhosa com Jesus, Paulo diz assim, no capítulo 13, verso 7, ele diz assim, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera,
o amor tudo sofre. Ou seja, se o amor não suportar uma dose de sofrimento, então não é amor, ele vai se acabar. Se alguém diz que te ama, mas não te espera, então verdadeiramente não é amor. Se alguém não suporta determinadas situações, se alguém descarta nos primeiros momentos, então como é que ele está vivendo verdadeiramente esse amor? Porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E diz ainda a palavra, o amor tudo sofre. Por que é que o Senhor nos diz que nós precisamos amar? Quando nós amamos, nós nos tornamos produtivos. Quando nós damos amor para os nossos filhos, eles se tornam mais inteligentes, mais seguros deles mesmos. Quando nós amamos, as pessoas se sentem melhor acolhidas. Quando nós amamos, nós recebemos o amor de volta. E essa palavra vai para os casais. Muitas vezes o amor, parece que esse amor de homem e mulher é apenas durante o namoro ou durante o noivado. E aí quando chega o casamento, parece que fica meio de lado. Não, vale a pena investir no amor. Certamente você vai receber em troca. Quando você ama, você é amado. Quando você acolhe, você é acolhido. E é exatamente o que Jesus fala, não apenas de um amor homem e mulher, não apenas um amor pai e filho, não apenas um amor entre amigos, mas um amor que vai muito além. Um amor com as pessoas que o Senhor coloca do nosso lado. Esse é o amor que nós ainda não vivemos plenamente. Mas nós estamos experimentando, nós precisamos começar a buscar e dizer assim, eu quero experimentar, eu quero viver esse amor que Jesus diz. Por quê? Porque nós nos dizemos cristãos, nós falamos que somos cristãos, e aqui ele fala assim, olha, você realmente será o meu discípulo, quando as pessoas olharem e disserem assim, olha, realmente ele é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque eles amam uns aos outros. Então o amor, ele faz com que o seu futuro seja melhor. E ele faz com que o seu passado, com aquilo que você perdeu no passado, possa ser reconquistado novamente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Ao passo que, quando alguém não ama, imediatamente as rugas aparecem. Uma pessoa que não aprendeu a amar, ela envelhece mais rápido. Uma pessoa que não aprende a amar, ela fica ranzinza, ela fica difícil. Uma pessoa que não aprende a amar aqueles que estão ao seu redor, ela acaba se tornando uma pessoa enferma. E aliás, alguém que não ama é porque tem alguma enfermidade na alma. Entenda isso, por favor. Esse tem sido uma das grandes estratégias do inferno, fazer com que as pessoas não amem para não serem amadas. Se ela não ama e não é amada, ela na verdade não está cumprindo um propósito e um projeto da parte do Senhor. Talvez até o presente momento você não tenha vivido essa experiência tão maravilhosa, essa experiência de ser um discípulo de Jesus. Alguém que através das atitudes, alguém que através da vida descobre que o cerne, que a essência do Evangelho é o amor. Uma certa feita, um jovem saiu da sua casa, ele recusou o amor do pai, diz as Escrituras. Ele disse para o pai, pai, eu não quero, eu estou enjoado desse amor seu, pai. Eu não quero mais o seu amor, eu vou embora, me dá a minha parte, me dá a minha fortuna, eu vou para outras terras, eu quero um amor diferente, eu quero um amor comprado. E diz as Escrituras que aquele jovem, ele foi para lugares distantes, gastou todo o seu dinheiro, ele achou que ele pudesse comprar o amor. Mas acontece que aquilo se esvaiu,
acabou. Porque aquilo que não é verdadeiro acaba passando. O amor que não é verdadeiro, ele escorre entre os dedos, ele acaba. Ou aquilo que se pensava que era amor. E aquele jovem, diz a palavra de Deus, que um dia está no caderno de Lucas capítulo 15, que um dia ele resolveu, ele diz assim: na minha casa eu tinha o amor dos meus pais, na minha casa eu tinha tudo o que precisava, no entanto, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. E aquele jovem, ele decidiu voltar atrás, ele decidiu voltar e viver a essência de tudo aquilo que ele poderia deixar de receber. O mais interessante não é apenas que ele tenha se arrependido, o mais interessante não é apenas que ele tenha se desviado e um dia, porque estava passando fome, porque estava passando dificuldade, ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. O mais interessante é que o pai estava com os braços abertos para acolher aquele filho. Entenda isso, por favor. O nosso Pai Celestial sempre está com os braços abertos a nos acolher, com os braços abertos a nos pegar no colo, com os braços abertos a nos oferecer aquele amor que o mundo não pode dar. O pai estava com os braços abertos, mas a decisão foi do filho. Ele que decidiu voltar, ele que decidiu: eu quero voltar para a casa do meu pai. Eu quero deixar para trás um passado de vergonha, eu quero deixar para trás um passado de coisas erradas, eu quero deixar para trás uma vida dissoluta, uma vida que não me levou absolutamente a nada. E diz as Escrituras que ele decide, ele toma essa preciosa decisão, ele diz assim: voltar-me-ei para a casa do meu pai. E imediatamente ele voltou para a casa do seu pai. A primeira coisa que ele fez, ele voltou, ele se levantou, ele voltou para a casa do seu pai, crendo que o seu pai poderia aceitá-lo, nem que fosse como empregado, nem que fosse como um cidadão de segunda classe, mas ele creu que o pai poderia aceitá-lo. Claro que eu não sei o que você está vivendo, eu não sei exatamente o que você está passando. Talvez o que você mais necessite seja viver uma experiência, essa experiência com o Senhor. Talvez o que você mais precisa, talvez você tenha buscado ou esteja buscando resolver os seus problemas em tantas coisas, talvez você esteja distraído com tantas situações, talvez você esteja passando por momentos tão difíceis, mas eu quero que você saiba que existe um pai de braços abertos, um pai pronto para te acolher, um pai pronto para te abraçar, um pai pronto para derramar sobre a sua vida o amor que ele tem. As Escrituras diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sabe, filha, sabe, amado, quantas vezes nós temos dificuldade de deixar Deus cuidar de nós? Quantas vezes estamos tão preocupados, não é verdade? Quantas vezes achamos que nós podemos alterar algumas coisas na nossa vida que na verdade nós não conseguimos alterar? Mas o Senhor, Ele altera. Quando nós deixarmos Ele cuidar das nossas vidas? Talvez você ande ansioso ou ansiosa. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades. Talvez o fardo que você carregue seja um fardo pesado, mas Ele diz assim nas Escrituras: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se tiver peso, não é de Deus. Por isso nesse dia de hoje, querido, por isso nesse dia de hoje, minha irmã, abra o seu coração. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua vida, farei morada. Mas Ele está à porta e bate. Quem abre a porta do nosso coração somos nós. Deus não nos manipula, Ele nos ama de tal forma que Ele não nos manipula. Ele quer que nós estejamos abrindo o nosso coração para que Ele possa entrar.
para que Ele possa fazer morada e para que Ele possa mudar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Se você ouviu, se você crê nessa palavra, dê uma forte salva de palma a Jesus, porque a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o poder e a Ele toda a majestade.